Olá, sou Roberta Cagliari, psicóloga com especialização em gerontologia. Venho trazer aqui algumas formas para o enfrentamento de uma situação tão delicada como a morte de um familiar. Frequentemente chega para mim relatos de famílias vivendo luto e precisando decidir sobre as questões burocráticas pós-morte. Por vezes, como apontado no texto, filhos decidem sobre os próximos passos sem consultar os pais. Noto que há alguns descuidos que nem sempre são propositais, mas por vezes podem estar também associados com a forma que a nossa sociedade aprendeu a olhar para o idoso, com desconsideração e retirada da autonomia. Diante da prática, os casos com pessoas viúvas, principalmente do sexo feminino, parece ser recorrente. Filhos decidem vender o carro sem consultar o que a mãe acha disso. São várias justificativas, inclusive quando a pessoa idosa não dirige. Só não lembram que incluí-la no processo é importante para preservar a autonomia e independência e, por mais que talvez ela não dirija, ela pode decidir com sua liberdade de ir e vir, mesmo que seja convidando algum familiar ou profissional para auxiliá-la. Retirada da pessoa da própria casa com o discurso de preocupação em não deixá-la sozinha, bem como a retirada de pertences, móveis, objetos e o dinheiro na conta, são fatores que, por mais que possam aparecer como uma ordem de cuidado e proteção, retiram da pessoa idosa, viúva, o lugar de um ser de decisão. Os filhos desejam partilhar sem considerar que as contas continuarão e que a própria redução da renda já pode ser um fator complicador. Tirar o dinheiro da conta pode ser a abertura para processos de insegurança e falta de desejo de continuar a vida. A maneira que é lidada com as circunstâncias pós-óbito dirá como a pessoa idosa viúva fará a leitura do que ela representa para os familiares. São formas assim que colaboram na sensação de se tornar um peso e ser invisível, fatores importantes para o processo depressivo. Vou dividir então o manejo em dois planos de ação: na prevenção e no tratamento. Na prevenção, vou chamar assim, então, todo o assunto que pode ser abordado antes da morte acontecer. E aqui me refiro tanto aos processos de morte que já estão encaminhados, como os casos de diagnóstico sem possibilidade de mudança e cura, por exemplo, como situações também de cuidados paliativos, mas também incluo os combinados sobre a morte muito antes que ela dê sinais, como, por exemplo, em situações de familiares saudáveis. É mais simples tentar encontrar alternativas quando não se está diante de uma urgência que tentar encontrar soluções já com a urgência instalada. Por exemplo, trocar um pneu quando percebe o desgaste é melhor que esperar ele furar diante de uma estrada escura e com um carro em alta velocidade. Então, neste caso de consequências financeiras diante do óbito, como prevenção, podemos escutar os cônjuges sobre os reais desejos quando um deles partir, ouvir o que é importante para eles, fazer o testamento registrado em cartório e, preferencialmente, partilhar. Desejos de que os filhos não mexam na conta bancária e deem o direito para que o cônjuge em vida decida. Também, por exemplo, desejos de deixar o carro para o cônjuge em vida, mesmo que porventura ele não dirija, mas que deseja manter e se sentir autônomo. Desejo de presentear alguém na família, são relatos que nos chegam. Como é a relação dessa família? Será possível acordar e encontrar consenso? É possível optar por condições saudáveis, condições de usufruto? É possível que a partilha seja feita ainda em vida, que os acordos sejam estabelecidos, que os direitos sejam preservados e que o bom senso e a consideração entre as pessoas seja o cerne. E neste campo do possível, tudo pode ser uma possibilidade. E por mais que exista conflitos familiares, ainda assim é mais válido tratar a respeito disso antes para encontrar as melhores soluções que esperar um momento mais frágil e de dor para decisões então tão importantes acontecerem. Nessa situação é válido consultar profissionais, que seja para consultorias ou para atendimentos de mediação de conflito entre os familiares, seja para psicoterapia, para lidar com o momento que traz carga emocional e psicológica, seja para auxiliar jurídica e financeiramente. Vou falar agora da ordem do tratamento. Chama-se então a situação onde já está dado o falecimento. Após o óbito, há regras instauradas que são obrigatórias e não há como escapar. Mas como eu mencionei no texto, há como enfrentar e acordar. O prazo para a entrega dos documentos para o inventário acontecer é de 60 dias. Sendo ele extrajudicial ou judicial. Então, enquanto o luto está acontecendo, concomitantemente as decisões, se não foram tomadas antes, precisam acontecer.
Neste tempo de 2 meses, as dívidas, contas e documentos necessários precisam ser solucionados. É a hora que, diante da fragilidade do estresse, os conflitos se evidenciam. Para tanto, procurar um profissional mediador de conflitos pode ser uma maneira benéfica na condução do caso, bem como profissionais específicos para gerir as questões psicológicas, financeiras e jurídicas.